Vamos lá, pessoal. Galera, bom dia, pessoal que nos acompanha aqui no presencial, na sede do curso Sejais, aqui em Salvador. Pessoal que nos acompanha no online em todo o Brasil. Hoje nós estamos com o sinal aberto também no Facebook, né? Ao vivo aí na minha página, Ivan Gessler Júnior, também lá no nosso perfil Ivan Gessler. Lá na página do Sejais Aras também. Então adicionem, nós estamos ao vivo aí para todo o Brasil com a nossa última aula do nosso curso regular para a OAB aqui do Sejais. A gente que está revezando aqui, dando aula na primeira e na segunda fase, também de direito penal, chegando perto da última semana, na segunda fase de penal, uma última semana que é a semana só de revisão, né? Que a gente vai ter na semana que vem uma revisão. Domingo a gente vai ter um simulado aí gratuito também para todo o Brasil, um simulado da segunda fase de direito penal. Então você que está aí acompanhando também, que eventualmente está na segunda fase, pode ter acesso e fazer, aberto para todos os alunos do Brasil, mesmo que não estejam cursando a segunda fase de penal com a gente, vai estar aberto aí esse simulado também em direito penal. E direito penal e nas outras disciplinas também, né? Vai ser trabalho, tributário, administrativo e penal. Beleza, um simulado aí, a gente vai... aqui na sede do curso Sejais, vamos simular mesmo, né? A gente vai estar aqui, vai ter até a porta da prova, né, Patrick? Um abraço aí, o abraço da aprovação, braço invicto, né, da aprovação, enfim. Mais uma etapa nessa preparação fenomenal aqui para a segunda fase do curso Sejais. Beleza, vem aqui comigo, olha, você que está nos acompanhando aí no Face, agora que está aqui no presencial, essa aula é muito importante, porque... Na última aula, na aula de ontem, na verdade, nós falamos de muitos temas. Claro que eu coloquei como parâmetro aqui o tema procedimental, procedimento, mas falamos de vários institutos correlatos. Então, por exemplo, eu falei do procedimento comum ordinário, a gente comparou com o procedimento funcional, de crimes funcionais praticados por funcionário público, né, contra a administração em geral. Falamos do rito da lei de drogas, comparamos com o rito da lei de drogas. Falamos do juizado especial criminal, da lei Maria da Penha, do tema probatório, do tema prova, tocamos em emendaço, mutaço libere, falamos de recebimento e rejeição da petição inicial, uma parte até de recursos, nós tratamos um pouco, na medida em que nós falamos dos recursos cabíveis contra a decisão que rejeita a petição inicial, a denúncia ou queixa, reze no procedimento em geral, em regra, no GCRIM apelação, falamos da apelação cabível também para atacar a decisão que julga precocemente a lide penal ou absolve sumariamente o réu, com fulcro no artigo 397 do CPP. Então, claro que a gente falou de muita coisa, várias súmulas. Hoje até a galera que está nos acompanhando aí, eu estou gravando uma aula hoje à tarde, em conjunto com o Leandro, uma aula que até tinha prometido para vocês, mas acho que não vou liberar para a galera da primeira fase, não. Não, tinha prometido, mas não. Estou brincando. Vamos liberar sim, que é a aula de súmulas, de penal e processo penal, uma aula que a gente está regravando. Já tinha aqui uma aula só comigo, mas súmulas é um tema que cai muito na primeira e na segunda fase da OAB. Também na primeira, isso é muito cobrado, porque o edital fala em precedentes consolidados. E para você ter uma jurisprudência, claro, jurisprudência é algo que já está pacificado, né? Tem gente que fala em jurisprudências. Não existe. Jurisprudência é algo que está pacificado. E para isso cair em penal e processo penal, só tem duas situações. E acho que essa é uma grande vantagem de penal na segunda fase, por exemplo. Não cai decisões isoladas. Ou você tem uma declaração de inconstitucionalidade, óbvio, feita pelo Supremo, ou você tem súmulas. Então, regra geral, a banca cobra muito súmulas. E isso é muito importante para a sua prova. Todo exame cai súmula. E a gente vai fazer, nós vamos fazer comentários sobre as súmulas mais importantes. A aula anterior já tinha sido imbatível. Nunca caiu uma súmula na primeira e na segunda fase que a gente não tivesse tratado nessa aula. E olha que eu deixei de falar de mais de 70 súmulas que nós não tomamos como importantes para a prova. E mesmo assim, jamais caiu uma súmula que não tenha sido comentado nessa aula. Vamos repetir isso hoje, gravar essa aula aí, quentinha do forno, novíssima, para vocês.
É uma aula que a gente vai vender também como curso separado, essa aula de súmulas, mas gratuitamente a gente vai disponibilizar para vocês aqui da primeira fase e também da segunda fase em direito penal, beleza? Mas vem cá, ontem eu falei sobre o procedimento comum ordinário. Comparei com outros institutos. Veja a estrutura que nós entregamos aqui para o rito comum ordinário, lembram? Que nós fizemos aquele gráfico, entregamos esse gráfico para vocês. Falei que, óbvio, a ação penal se inicia com o ofertamento da inicial, né? O oferecimento da denúncia ou queixa. Aí depois o juiz recebe a denúncia ou queixa. Contra o recebimento não cabe recurso. Falei que o recebimento, isso já caiu muito na OAB, é irrecorrível, ou seja, não se admite recurso contra o despacho positivo do juiz que recepciona a acusação. Se o juiz rejeitar a petição inicial, extinção do processo sem julgamento meritório, aí cabe rese, recurso em sentido estrito. Disse ontem que o rese é o recurso cabível para atacar as decisões interlocutórias no processo penal. Vamos ver hoje que eu não posso fazer uma interpretação analógica. Então, se cabe rese contra a decisão que rejeita a petição inicial, o mesmo eu não posso afirmar contra a decisão que recepciona, que recebe a denúncia ou queixa. Por isso que nós falamos que era possível a impetração de habeas corpus para anular o recebimento, mas não seria possível qualquer recurso para atacar essa decisão. HC não é recurso, é ação autônoma de impugnação. Beleza. Se o juiz recebe a petição inicial, vai citar o réu para apresentar uma defesa escrita, que nós entregamos um prazo de 10 dias no rito ordinário. Rito ordinário é aquele rito cabível para os crimes que não estão sujeitos a um procedimento especial e que tem uma pena máxima igual ou superior a 4 anos. Pois bem, essa RPA tem um prazo de 10 dias. Dei uma dica importante, falei que em regra no processo penal a defesa tem um prazo de 10 dias. Teve uma hipótese diferente ali que nós citamos, que foi a hipótese dos crimes funcionais, né? Defesa de funcionário público num peculato, numa corrupção passiva, numa concussão. Aí tudo bem, você vai ter um prazo de 15 dias. Mas apresentar essa defesa escrita, e eu comentei muito sobre citação ontem também, falamos de citação pessoal, citação por hora certa, quando o réu se oculta, citação por edital, quando o réu não é encontrado para ser citado, né? Vai ser citado por edital num prazo de 15 dias. Comentamos isso ontem, falei das súmulas 415 e 455 do STJ. Apresentar essa resposta à acusação, o juiz pode absolver sumariamente o réu, que é o 397 do CPP. Se ele não absolve sumariamente, ele vai designar a audiência, onde todas as provas serão produzidas, claro, basicamente as provas orais, vai terminar com o interrogatório do acusado. Então, hoje, a regra no processo penal, isso vale para todos os ritos, é que exista uma unidade na instrução criminal. Porque até 2008 era uma bagunça. Eu tinha uma audiência para interrogar o réu, depois uma audiência para ouvir as testemunhas de acusação e a vítima, uma audiência para ouvir as testemunhas de defesa, depois uma fase de diligências, depois prazo para alegações finais. Era muito fragmentado. A partir de 2008 tem uma audiência para fazer tudo. E aí vai uma observação importante que eu não disse ontem. Uma observação importante que eu não comentei ontem, já vou inaugurar os assuntos novos tratando disso. Que é o seguinte, a banca já cobrou 2 vezes na primeira fase algo que ela não vai poder cobrar mais. O que é? Por 2 vezes a banca disse que na lei de drogas, o interrogatório do réu seria o primeiro ato da instrução criminal. É o artigo 57 da Lei 11.343/06. De fato, está assim na Lei de Drogas. Então, repetindo, na Lei de Drogas, e a banca já cobrou 2 vezes isso, o interrogatório do réu é o primeiro ato da audiência de instrução criminal. Começa pelo interrogatório. Depois vai ouvir as testemunhas, né, e por fim a gente vai ter os debates para depois ter uma sentença. Se perguntasse novamente, o que eu não acredito, já falei, com base na lei de drogas, o interrogatório é o primeiro ato da inquirição, você vai dizer que sim. Vai vir uma proposição lá dizendo, vai ser interrogado o réu, depois ouvidas as testemunhas, debates e sentença.
Beleza, pela lei é isso. Agora, o STJ e o STF, em 2017, passaram a entender que em qualquer procedimento, qualquer um, para qualquer crime, o réu tem o direito de ser interrogado por último. Então, olha a diferença. Se a banca perguntar com base na lei de drogas, interrogatório, primeiro ato da audiência. Agora, se a banca trouxer um caso concreto e perguntar com base na posição dos tribunais, aí em qualquer procedimento, qualquer um, o interrogatório tem que ser o último ato da instrução para resguardar, proteger garantias processuais, como contraditório, ampla defesa, devido processo legal. Que é um absurdo você ter um caso de latrocínio em que o sujeito tem o direito de conhecer todas as provas para depois fazer sua autodefesa, ser interrogado, e em um caso de tráfico de drogas, por exemplo, com uma pequena quantidade de substância entorpecente, ele tem que começar falando, antes mesmo de conhecer as provas da acusação. Isso é um absurdo, viola a isonomia processual. Por isso o STJ e o STF caminham no sentido de que o interrogatório deve ser o último ato da instrução criminal, meio de defesa em qualquer procedimento de primeiro grau. Beleza? No procedimento ordinário, e aí vale uma observação importante para vocês entenderem o seguinte. Por exemplo, eu faço um comentário na segunda fase de penal, que vale muito para a primeira, que é o seguinte: eu diria que em termos procedimentais, a gente tem dois blocos de crimes. Tem os crimes de competência do juiz singular. No final do procedimento, o juiz condena, absolve, se tiver dúvida, vai absolver o réu, por exemplo, indúbio pro réu, ou extingue a punibilidade pela prescrição, por exemplo, ou qualquer outra causa. São crimes de competência de um juiz técnico, de um juiz de direito, por exemplo, de um juiz federal, de um juiz singular. Ok? E existem os crimes de competência do tribunal do júri, onde a história vai ser diferente. Vem aqui comigo, vamos inaugurar os assuntos de hoje, falando então do procedimento, ou do rito do júri, do tribunal do júri. Ok? Fiz uma rápida revisão aqui sobre o que nós falamos ontem. Mas vamos entrar então no procedimento do júri, claro, naquilo que interessa para a OAB primeira fase, e depois a gente passa para os recursos, ok? Com a introdução, depois falando da estrutura desse procedimento, ok? Veja o seguinte: o procedimento especial do tribunal do júri, que foi alterado pela Lei 11.689 de 2008, falei isso na aula passada também, em 2008 foi muito modificado. O rito do júri vai do artigo 406 até o 497 do CPP. Então, se você quiser dar uma olhada nos dispositivos que já caíram na OAB, 406 até 497 do CPP, você tem o procedimento especial do Tribunal do Júri, ok? Claro que eu vou comentar aqui aquilo que pode cair. Veja o seguinte: na Constituição Federal você tem um direito fundamental, um inciso que trata da instituição do júri. Se eu supostamente mato dolosamente alguém, se eu pratico um crime doloso contra a vida, vale dizer, homicídio simples, privilegiado, qualificado, doloso, claro, induzimento, instigação e auxílio a suicídio, infanticídio, abortamento. Se eu pratico um crime doloso contra a vida, eu tenho o direito constitucional de ser julgado por iguais, por pessoas que ainda não estão influenciadas por um tecnicismo exagerado do dia a dia da prática forense, por exemplo. Então, por isso que a instituição do júri, me parece, se apresenta como um direito constitucional, um direito fundamental, de ser julgado por juízes leigos, se eventualmente praticar um crime doloso contra a vida. É o que eu tenho no artigo 5º, inciso 38
Tem 4 linhas aí. É de A a D. Ok? E a linha D da Constituição Federal, a linha D prevê justamente isso. A competência do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. A competência constitucional do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ok? Na verdade, aí nessa linha D, quem quiser começar a remissionar o código, pode colocar abaixo dessa linha D, ou anotar aí, a previsão também do artigo 74, parágrafo 1º do CPP, e o 78. Então, o 74, parágrafo 1º do CPP, o 78 também do Código de Processo Penal, eles prescrevem conjuntamente o quê? Não compete ao tribunal do júri apenas julgar crimes dolosos contra a vida. Ao júri eu tenho a competência, eu entrego a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida praticados a título de ânimos necandi e os crimes atraídos por uma conexidade, os crimes conexos. Então o júri julga o crime doloso contra a vida e o crime conexo. Por exemplo, outro dia eu dei um parecer num processo lá em São Paulo, que o caso foi o seguinte: os caras iam com carregamento de droga na estrada lá perto de Marília, São Paulo, e supostamente tinham 2 carros batendo essa droga. Aí a polícia recebeu a notícia crime e parou esse veículo da frente, né? E parou o caminhão, parou todo mundo. Um sujeito que estava no fundo do carro saiu correndo. Aí o PRF perseguiu o cara. O policial rodoviário correndo atrás dele, ele pegou, puxou uma faca e deu uma facada no policial rodoviário federal. Deu uma facada no policial, o policial caiu e ele fugiu. Mas o policial não morreu. Em tese, quais crimes eu tenho aí? Tem tráfico de drogas? Em tese tem. Se os caras estavam batendo lá uma substância entorpecente, ajudando a transportar a substância entorpecente, em tese eu tenho o artigo 33, caput da lei 11.343, 2006, da lei de drogas. Pode existir uma associação ao tráfico também, se ficar comprovado que tinha instabilidade, divisão de tarefas, enfim. Pode configurar o artigo 35 da lei de drogas, aí pode ter tráfico, associação, e tem, em tese, esse crime doloso contra a vida. Porque tentativa de homicídio também vai a júri. Óbvio que como estratégia de defesa, eu posso dizer que ele desistiu voluntariamente, deu uma facada, poderia continuar na execução do crime. Artigo 15 do Código Penal, não continuou, impediu a consumação do crime, não existiram circunstâncias alheias à vontade, consequentemente, ele só responderia pela lesão corporal. Mas isso é uma tese de defesa. Até pode ser uma resposta em sua prova. Vamos imaginar que o cara foi denunciado por tentativa de homicídio. Aí eu tenho tentativa de homicídio, tráfico e associação ao tráfico. Tudo vai a júri. Mesmo que os outros réus não tenham praticado a tentativa de homicídio, porque foi só um que deu a facada, óbvio, eles não podem ser responsabilizados por esse ato, todo mundo vai ser julgado pelo tribunal do júri. Então veja que o júri exerce essa vis atrativa. Ou seja, existe conexidade, existe conexão entre crimes. O que é conexão? É um liame entre 2 ou mais delitos. Conexão é isso. É um elo existente entre 2 ou mais crimes. Na aula de competência você vai ver, para falar de conexão tem que ter 2 ou mais crimes no processo penal. Se existe um elo fático, por exemplo, um elo, uma ligação entre 2 ou mais crimes, eles serão julgados pelo mesmo juiz. E no caso aqui, qual é a competência que vai prevalecer? Da vara de tóxicos? Não, do tribunal do júri. Então o júri julga o crime doloso contra a vida e o conexo. O cara vai matar um sujeito. Foi um caso de um cliente meu. O cara chegou para o meu cliente e falou: rapaz, vamos recuperar uma arma ali que eu emprestei o cara não quer me devolver. Aí meu cliente foi, né? Aí chegou para o meu cliente e falou: fica na porta aqui vigiando que eu vou lá tomar a arma e matar esse desgraçado. Diz o Ministério Público, claro que meu cliente não sabia de nada. Meu cliente ficou lá de fora, que nem um besta lá. O cara entrou, meu cliente ouviu um disparo. Puf. Aí meu cliente entrou.
o sujeito tinha matado quem estava devendo a arma a ele e supostamente já estava tentando estuprar a irmã da vítima do homicídio. Ou seja, o que eu tenho aí? Eu tenho um crime doloso contra a vida em conexão com o estupro. Os dois serão julgados pelo tribunal do júri, ok? O que o júri não julga, vem aqui comigo, são os crimes préter-dolosos ou préter-intencionais. Regra geral, não vai a júri. Um exemplo disso é a súmula 603 do STF, que a gente comenta na aula de súmulas de hoje. Os crimes préter-dolosos ou préter-intencionais, regra geral, não vão a júri. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho dolo no antecedente e culpa no subsequente. Culpa em relação ao resultado mais grave. Por exemplo, culpa em relação à morte. Os crimes préter-dolosos ou préter-intencionais, eles não vão a júri. Dá um exemplo, professor, lesão corporal seguida de morte. Não vai a júri. Estupro com resultado morte. Imagine, Patrick, aquele sujeito que aparece no WhatsApp com a toalhinha no pescoço e um chapeuzinho. Não tem um negócio de um sujeito desse? Manda uma foto de uma mulher para você, você vai todo feliz lá clicar, rapaz, eu tenho uma raiva daquilo ali. Aí quando você clica, aparece cidadão lá. Né? Aquele sujeito, imagina aquele sujeito pegar aras numa rua, numa esquina escura. A intenção dele qual é? Praticar ato libidinoso diverso da condição carnal. Mas ocorre um resultado mais grave que ele não quis. Agora, assumir o risco ali, acho que ele e nem assumiu o risco de praticar o resultado morte. Aras tem hemorragia interna, Deus me livre e guarde, e morre. Esse crime vai a júri? Não. Estupro com resultado morte. Agora, é diferente se houver um estupro em concurso material ou formal com um homicídio, porque aí todo mundo vai a júri, ok? Então, os crimes préter-dolosos, em regra, não vai a júri. Veja, por exemplo, que o latrocínio, essa súmula 603 fala do latrocínio, viu? Da segunda parte do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, né? Você tem lá roubo com resultado lesão corporal grave e tem o roubo com resultado morte. A súmula 603, ela trata do latrocínio, do latró, né? Como muitos chamam. Trata do latrocínio. Latrocínio pode ter até dolo mais dolo. Mas mesmo assim, cuidado com isso, é uma pegadinha. O Supremo entende que não vai a júri. É julgado por um único juiz, juiz singular, segue o rito ordinário que nós estudamos ontem. O latrocínio nem sempre é um crime préter-doloso. Na verdade, o latrocínio ele é qualificado pelo resultado. Pode ter dolo mais culpa, dolo mais dolo. É um crime qualificado pelo resultado. Mas o Supremo entendeu que o latrocínio não é de competência do tribunal do júri, porque está lá no rol dos crimes contra o patrimônio, lembre disso. Não está no capítulo, no título dos crimes contra a vida. Está lá no rol dos crimes patrimoniais. Então, latrocínio não vai a júri, mesmo podendo existir dolo em relação à morte. Né? O cara entra num banco, fortemente armado, mata o vigilante para poder subtrair os valores da agência bancária. Claro que existe dolo na subtração e dolo na morte. Mas a competência será do juiz singular. Não vai a júri, não é de competência do tribunal do júri. Ok? Beleza. Agora, o júri tem uma peculiaridade que é a seguinte: ele é um procedimento bifásico. A doutrina até, existe doutrina até dizendo que seria trifásico, mas prevalece para a sua prova ser um rito bifásico e a banca já cobrou isso. Eu tenho uma primeira fase que muitos chamam de sumário, ou judício accusationis, né? Mas é um juízo de admissibilidade da acusação.
Uma primeira fase, onde nós temos um juízo de admissibilidade da acusação dolosa contra a vida. Aqui só existe o juiz técnico, o juiz de direito, se for crime federal, um juiz federal. Não tem a figura dos jurados. Essa primeira fase vai do 406 até o 421 do CPP. Se você quiser dividir aí no seu código, no seu vade-mecum. Vai do 406 até o 421. É uma primeira fase de admissibilidade da acusação dolosa contra a vida. É muito parecida com o procedimento singular, ordinário, que nós estudamos ontem. É muito parecido essa primeira fase aí. E existe uma segunda fase, que é a fase do judício causae, ou fase de mérito, que aqui sim eu tenho um juiz presidente e a formação do conselho de sentença, os jurados, ok? Então, na segunda fase, é que o sujeito vai propriamente a julgamento. Na primeira fase, o juiz faz um filtro, só manda aquilo que for pertinente para o júri. É como se ele fizesse uma filtragem. Esse juiz da primeira fase não pode condenar. A gente vai ver aqui agora. Então, é constituído por duas fases. A banca já cobrou isso na primeira fase da OAB. Esse procedimento bifásico do tribunal do júri. Na segunda fase, que realmente eu tenho o conselho de sentença, os jurados. A formação desse colegiado natural, ok? Como é que fica isso aqui, ó? Só para você ter uma ideia. A primeira fase, como eu já disse, parece muito com o rito ordinário. Olha só, denúncia ou queixa, tudo que nós estudamos ontem. O procedimento começa com a denúncia ou queixa, o juiz recebe ou rejeita a petição inicial, se receber, cita o réu para responder, tudo que nós falamos ontem, ok? A diferença aqui, anotem, é que na primeira fase do júri, você tem uma réplica do Ministério Público, 409 do CPP. O Ministério Público tem direito a uma réplica no prazo de 5 dias. Não é a réplica perante os jurados, é uma petição. É uma réplica em forma de petição. Ainda não é a réplica lá perante os jurados. É uma réplica em que o Ministério Público se manifesta sobre preliminares, documentos acostados na resposta. Ok? Esse artigo 409 do CPP. É uma diferença que a gente tem aí da primeira fase do júri para o procedimento comum. De resto, fica tudo muito igual, bem parecido, com a grande diferença. Ao final da primeira fase do júri, depois da produção probatória, da instrução criminal, ao invés de condenar o réu, de poder condenar o réu, absolver com base no indúbio pro réu, com base na dúvida, né? Aqueles artigos que nós citamos ontem, 386 do CPP, que trata de uma sentença absolutória, 387, que trata de uma sentença condenatória, ao invés de absolver ou condenar o réu, ao cabo da primeira fase do júri, o juiz vai proferir uma entre 4 decisões, basicamente, né? Ele vai pronunciar o réu, com base no 413 do CPP, vai desclassificar, com base no 418 ou no 419 do Código de Processo Penal, vai impronunciar com fulcro no 414 do CPP, ou ele vai absolver
sumariamente, na esteira do artigo 415 do Código de Processo Penal. Então, essas são as 4 decisões que caem muito na primeira fase da OAB, muito cobrado isso. E o legal é que quando a banca tem cobrado basicão, para você dizer basicamente o que é cada uma dessas decisões, o que é que acontece com cada uma dessas decisões. Aí ela fala, o juiz decidiu mandar o réu a júri. Qual a decisão ele pronunciou? Aí vai ter lá, A, pronúncia, B, desclassificação, C, impronúncia, D, absolvição. Então, as questões têm sido bem básicas, viu? Sobre isso. Claro que a gente vai aprofundar mais, porque de vez em quando eles também aprofundam, mas, regra geral, nós temos questões mais tranquilas sobre esse tema, que cai muito na primeira fase da OAB. As 4 decisões que podem ser proferidas ao final da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. Ok? O que é a pronúncia, quando é que o juiz vai pronunciar o réu? Vem comigo aqui, ó. Vamos falar primeiro da pronúncia, que já caiu na OAB 2 ou 3 vezes na primeira fase. Veja o que eu vou dizer. A pronúncia é uma decisão interlocutória mista, não terminativa. A pronúncia é uma decisão interlocutória, está aí no quadro, mista, não terminativa. E eu vou explicar tudo isso aí. É uma decisão interlocutória mista, não terminativa.